galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, como vocês leram no título, eu vou falar um pouco a respeito de chamado, como desenvolver o chamado, como descobrir o chamado, o que é chamado, enfim. Eu tive essa ideia porque eu recebo muitas perguntas, eu não vou falar diariamente, mas quase que diariamente, eu recebo muitas perguntas de vocês falando assim pra mim: Ari, eu não descobri meu chamado, como que eu faço pra descobrir meu chamado? Ou então, Ari, como você fez pra descobrir o seu chamado? E eu vejo que na igreja há uma grande necessidade de falar sobre isso de uma outra forma, de dar uma outra visão pra isso. Porque com essa minha experiência, assim, de tanta gente me perguntar a respeito de chamado, o que eu pude perceber é que a galera tá muito focada em descobrir pra que nasceu, descobrir qual é o chamado, descobrir qual é o meu propósito, e muito pouco preocupada em servir, né, com o que tem em mãos. A pessoa passa a vida inteira procurando uma coisa certa, só que na verdade ela poderia estar descobrindo essa coisa certa no caminho ali, no percurso, servindo, né, de diversas outras formas, e ela não faz nada porque ela não tem uma aptidão aparente, assim. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como vocês sabem, eu cresci em uma igreja pentecostal, e não tô falando que é o caso de todas as igrejas pentecostais, tá? Pelo amor de Deus. Mas grande maioria das igrejas pentecostais estimulam os jovens ou adolescentes, crianças a descobrirem o chamado apenas em duas áreas: ou você prega ou você canta. Como eu sempre cantei, eu me sentia parte do chamado, tipo, eu sabia o que eu nasci pra fazer. Mas eu conheço muitos amigos que eram do mesmo vínculo que eu, mas que não cantavam nem pregavam e se sentiam inúteis, né? Se sentiam não participantes do reino. E eu já ouvi isso várias vezes: ai, Ari, eu não prego e nem canto, então não sei meu chamado. Mas, cara, chamado não é só pregar e cantar. Existem diversas coisas pra você fazer no reino, diversas maneiras de servir, e você vai acabar descobrindo seu chamado servindo. Vou dar um exemplo pra vocês. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela teve 4 filhos, ela teve eu e mais 3 irmãos, e ela não é muito assim, ela não tem muita afinidade com criança, né? Não é que ela não gosta, ela odeia criança, não é isso. Ela não tem muita afinidade, ela não sabe brincar, ela não sabe conversar com criança. Ela fica meio assim, tipo, ai, vai com a sua mãe, sabe assim? Ela não tem muita afinidade com criança. Eu já tenho muita afinidade com criança, eu amo crianças, as crianças me amam. O Felipe também, as crianças amam muito ele. Se eu não soubesse que meu chamado era fazer o louvor, talvez eu saberia que um chamado secundário, digamos assim, é cuidar de crianças, porque é algo que eu gosto. Então, por exemplo, quando eu cheguei, eu tenho muita habilidade com as mãos também, né, de fazer coisas criativas, então reformar um negócio ali, reformar outro aqui, fazer um DIY ali, um DIY ali. Eu tenho muito essa facilidade, né, com habilidade com as mãos. Então artesanato, tudo que envolve essas coisas eu gosto de fazer e tenho muito jeito, assim, desde criança. Quando eu cheguei no Bola, né, na igreja que eu congrego agora, eu sou do Bola de Neve. Quando eu cheguei lá no Bola, eu fiquei 8 meses sem participar do Ministério do Louvor. E pra mim foi algo totalmente atípico, assim, porque, imagine, eu cresci na igreja, desde que eu me entendo por gente, eu tava no altar, desde sempre cantando. E aí eu fui pro Bola, cadê o louvor? Tipo, o que eu tô fazendo? Aí eu me disponibilizei pra servir da maneira que eu podia, né? Então eu tava sempre acostumada a estar no púlpito, na frente de tudo ali, no louvor, enfim. Eu era muito acostumada. Quando eu cheguei no Bola, eu fazia o louvor da célula. Tem o louvor da célula pra fazer? Vou fazer. Tinha um louvor pra fazer ali na porta de um hospital. Eu tava lá com meu violão na porta do hospital. Tinha um louvor pra fazer numa praça, tava eu lá na praça. Então todas as oportunidades que tinha pra servir, eu tava servindo e tava muito pouco preocupada de estar no altar, que eu sabia que era o lugar onde eu nasci pra estar, né, ministrando as pessoas ali no momento da adoração, levando a igreja à adoração. Então eu tava muito menos preocupada nisso, estava mais preocupada em servir. E isso me ajudou muito. E também essa questão da habilidade com as mãos, né? Eu fiquei um tempo sem ministrar no louvor, né, até entrar no louvor e tal, porque era uma igreja nova, não conhecia ninguém ainda. Então o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar nas lembrancinhas do culto de mulheres. Então fazia as lembrancinhas do culto de mulheres com as outras irmãs, e a gente fez por um tempo. Eu era do Ministério de Mulheres, servi da melhor maneira que eu podia. Ali eu descobri que eu poderia dar o meu melhor na lembrancinha, que eu poderia fazer uma mulher feliz quando ela chegasse e encontrasse um mimo ali, um presente da igreja, né? De alguma forma ela lembraria do culto, ela lembraria do que aconteceu naquela noite através daquele mimo, toda vez que ela olhasse ali na geladeira dela, toda vez que ela olhasse para aquele mimo numa roupa dela, seja um broche, enfim. Eu resolvi servir dessa forma.
E pra mim não foi menos honroso servir fazendo as lembrancinhas da igreja do que é honroso hoje estar no altar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu acho que é muito mais sobre servir com o que você pode do que você viver uma vida em busca do seu chamado sem fazer nada. Porque, gente, muitas vezes, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente vai descobrir nosso chamado no percurso. Então, é o exemplo que eu usei pra vocês. Você é uma pessoa que gosta muito de criança. Às vezes você nem sabia que você tinha jeito com criança, mas aí você entrou no ministério ali pra ajudar as crianças e cresceu um amor dentro de você. Aí você já descobriu o seu chamado, já sabe que o seu chamado é cuidar dos pequeninos, né? Na palavra fala que dos tais é o reino dos céus. Então uma pessoa que tem um chamado de cuidar de crianças, de apacentar as crianças, de proteger, sabe? De tomar as crianças pra si e falar assim, não, eu vou cuidar de você. Esse é um chamado muito honroso, um chamado muito maravilhoso que não é pra todas as pessoas. Então você acabou descobrindo seu chamado ali no percurso. Às vezes você é alguém que tem muita habilidade de ouvir as pessoas. Não é todo mundo que tem paciência de ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir, mas eu não acho que esse é meu chamado, nossa, ouvir as pessoas, porque tem dia que eu acordo meio de saco cheio, assim. Mas tem gente que gosta, né, de ouvir, de aconselhar. E então isso é um chamado. Imagine o tanto de gente que tá precisando de um ombro amigo, precisando de alguém pra conversar, e você ser um portal de Deus na vida daquela pessoa, falar assim, não, você pode contar comigo pra conversar, eu vou te aconselhar. Você ser usado por Deus dessa forma não é pra qualquer pessoa. Então não é um chamado menos honroso do que um pregador ou um cantor, por exemplo. Você entende o que eu tô querendo dizer? Você é um artista nato, você pinta um quadro, você dança muito bem. Cara, faça isso em prol do seu chamado, sirva o outro. Tem tantas crianças carentes procurando uma atividade pra fazer, vai ensinar as crianças a pintar, vai ensinar alguém a usar essa arte como uma arte profética pra uma geração. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Os campos estão aí brancos, né? E eu acho que Deus, ele trabalha em detalhes, sabe? A gente pode servir com o nosso chamado em mínimos detalhes. Eu já servi, gente, com coisas extremamente, assim, insignificantes pra mim, sabe? Eu servi ao outro com coisas que, ao meu ver, não servia de nada. Servir na vida do outro, exercer o seu chamado é você ser uma pessoa bondosa e fazer tudo em prol do reino. Se você faz tudo em prol do reino, você já está cumprindo o seu chamado. E às vezes você até já descobriu o seu chamado, já está exercendo o seu chamado, mas você ainda está perdendo o seu tempo tentando descobrir um outro chamado que não é seu. Como assim, Ari? Ficou meio confuso. Às vezes você já está exercendo o seu chamado, você já está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você está cobiçando o chamado do outro. O outro que é do louvor, o outro que é da área da palavra, e você nem está se dando conta de que você já está exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer. Então, eu acho que o chamado tem a ver também muito com disponibilidade e o quanto você está disposto a entregar. É mais você tomar uma posição de o que tem para fazer do que o que eu nasci para fazer. Sabe, nem sempre você vai fazer o que você nasceu pra fazer. Igual eu falei pra vocês, eu tenho habilidade com as mãos, com essa coisa do artesanato, com essa coisa das artes, habilidade com a área do louvor, né, com a música. Então tudo que é relacionado à música eu tenho muita facilidade, eu amo. Esse é meu universo, é o que eu nasci pra fazer, mas se tiver que passar uma vassoura ali na igreja, tamo ali. Eu não vou estar cumprindo menos o meu chamado em buscar alguém que mora longe de carro, e estar no altar. Se não tiver eu lá no altar para poder cantar, tem outros. Deus vai usar outros da mesma forma. Então, assim, você não é insubstituível, ninguém é insubstituível. Mas Deus conta com você para fazer um trabalho designado a você. Então, o reino não vai parar porque você não descobriu o seu chamado. O reino não vai parar, Deus tem outras pessoas para usar. Mas se você estivesse ali no lugar certo, na hora certa, com certeza você estaria desenvolvendo o seu chamado da melhor maneira possível. Então, gente, vamos parar com essa de, eu não descobri meu chamado. Você pode viver uma vida inteira fazendo diversas coisas, estar exercendo o seu chamado nessas diversas coisas, mas perdendo tempo em tentar descobrir. Então hoje vamos fazer esse exercício, tá? Gastar menos tempo procurando descobrir e gastar mais tempo servindo. E também vamos abrir a nossa mente para o fato de que chamado não é só aqueles que você vê no altar, por exemplo, no púlpito. Você pode ser um missionário, você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode exercer o seu chamado na sua profissão, através das artes, enfim.
mas tudo tem que ser feito para honra e glória do nome do Senhor. Não adianta você estar ali exatamente onde você é apto para fazer, sei lá, você é um cantor, não adianta você estar ali exercendo sua profissão de cantor, mas não estar fazendo para o reino, porque você não vai estar cumprindo seu chamado. Então é muito melhor você cumprir o seu chamado em algo que talvez você ache que não é a sua aptidão, do que você estar no lugar onde você é apto, mas não fazer pra glória de Deus. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. E deixa aqui embaixo nos comentários, você já descobriu o seu chamado? Qual é o seu chamado? Eu descobri meu chamado por conta das aptidões, porém, eu não deixo de cumprir meu chamado em coisas que eu não tenho aptidão também, porque eu sei que de qualquer forma eu vou estar cumprindo o chamado e vou estar trabalhando em prol do reino. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.